Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você, irmão, algo muito importante. Lá, no primeiro livro das Crônicas, irmãos, capítulo 21, está no meu coração ainda. Eu quero fazer mais um comentário com você sobre esse versículo. E eu quero que você tenha entendimento. Por quê, pastor? A Bíblia diz que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, você tem que ter esse entendimento com você. O teu adversário não é o teu vizinho. E talvez tenha arrumado alguns problemas para você. O teu adversário não é o teu patrão. O teu adversário não é o teu colega de trabalho. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados. A nossa luta é contra as potestades. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade desse século. Põe dentro de você. Você está compreendendo? Então não é com o ser humano. Não é com o ser humano. Obviamente, irmãos, nós temos que ter entendimento que Deus, para fazer a obra dele, porque ele decidiu assim, ele usa o ser humano. Ele usa o ser humano. Ele usa o trigo. Está compreendendo? O trigo qual é, pastor? O trigo é aquela pessoa que se submete às orientações da palavra, que se submete à vontade de Deus. É aquela pessoa que tem temor no coração e respeita o que Deus fala com ela. E ela produz segundo a palavra, segundo a vontade dele. Mas também tem o joio, irmãos. Quem é o joio? São aquelas pessoas que elas não têm temor pela palavra. Elas não têm respeito pela palavra, apesar de estar no nosso meio. Mas elas não respeitam a palavra, não há temor pela palavra. Essas pessoas são as pessoas que o diabo usa. Você está compreendendo? Ele usa para prejudicar, ele usa para trazer contenda, ele usa para fazer fofoca, ele usa para fazer ela tirar vantagem do outro. E aí vai indo. Então, mas o que eu quero que você entenda? Que o inimigo das nossas almas é Satanás. Não é a pessoa. Não tenha ela como teu inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois nós não estamos lutando, põe isso dentro de você, contra seres humanos. O diabo quer que você fique com raiva, com ódio do seu marido, com raiva, com ódio do seu vizinho, com raiva, com ódio do seu patrão. O diabo quer que você fique com raiva, com ódio do seu filho, fica com raiva, com ódio da sua mãe. Ele quer nos colocar um contra os outros. Mas Deus ele está explicando que nós não devemos encarar as coisas dessa maneira. Por quê? Porque não é correto. A maneira certa é a maneira da palavra. Está compreendendo? Está muito alto? Está muito alto, tá bom? É a maneira da palavra, essa é a maneira correta. E a maneira correta, então nós temos que compreender, pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Então coloca dentro do seu coração. Se você está com uma tristeza contra alguém, remove isso. Resolve isso dentro de você. Por quê, pastor? Porque o seu problema não deve ser com esse alguém. Não deve, pastor? Não deve. Por quê? Porque a Bíblia mostra diferente. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. O mundo, ele jaz do maligno, ele pertence a Satanás. Eu tenho tentado explicar para as pessoas, porque às vezes a pessoa ela vai para um lado que não é verdadeiro. Não está falando, irmão, no sistema natural, né? Geologicamente falando. Não. O que Deus está falando é o sistema que o mundo vive, a maneira, o jeito de viver.
Foi uma maneira que o diabo criou para que a humanidade andasse longe das orientações de Deus. Irmão, eu tenho 54 anos. Irmão, significa que eu acompanhei um pouco da evolução da televisão no Brasil, que hoje não importa mais, né? Mas lendo sobre a história da televisão, você vai ver que na década de 30, se eu não me engano, aconteceu algo que chocou o país inteiro. Década de 50, chocou o país inteiro. Que foi uma mulher dar um selinho em um homem na frente das câmeras. Aquilo foi um escândalo. Mas o diabo ele começou a trabalhar aí. A trabalhar como, pastor? A fazer as pessoas acostumar com certos tipos de imagem, para que se tornasse comum, normal. E de repente, já não era mais o selinho, já era o chamado beijo de novela, que alguém queria dizer que era um beijo técnico, né? Porque não envolvia uma intimidade, segundo eles. Conversa. Vem cá, minha esposa, vem cá. Vocês conhecem a minha esposa? É a mulher mais bonita de São Paulo. Para mim não tem outra. Não tem como. Irmão, eu digo que eu sou profissional. É uma atriz e um ator. Irmão, como que alguém não sente nada se eu coloco a mão com sensualidade? Não, é só trabalho. Não sente nada. Mas o diabo convenceu muitas pessoas que aquilo não era um beijo de verdade, não, que era um beijo técnico, que era um beijo de novela. E as pessoas começaram a ver como uma coisa normal. Só que a coisa foi evoluindo. E daqui a pouco, você ligava a televisão, 5 horas da tarde, tinha um rapaz e uma moça com uma coberta disfarçando, mas como se estivesse dando intimidade perante as câmeras. E as pessoas começaram a ver como se fosse uma coisa normal. Tão normal que nunca achou ruim do filho, da filha, da criança estar assistindo. Tão normal começou a achar. Aí o selinho já não era escândalo mais. O beijo de novela já não era escândalo mais. O cidadão está lá em cima da moça, a moça em cima do cidadão com um lençol disfarçando, mas dando uma conotação que estava havendo uma atividade íntima ali, já era uma coisa comum, já era uma coisa normal. A ponto de repente, um homem e outro homem começar a ser normal. Uma mulher e outra mulher começar a ser normal. Eu chamo Joana, qual é o seu nome? Marilda, minha namorada. Meu namorado. Eu chamo José. Ele chama Joaquim, meu namorado, minha namorada. É normal. Toda forma de amor é válida. E se você é contrário à ideia, se você é contrário à opinião, tu é diferente, você é homofóbico. Obrigado, mulher mais bonita de São Paulo. Cuidado com a escada. Aí você é homofóbico. Você é homofóbico. Você é homofóbico. Esses dias eu vi o absurdo, do cúmulo do absurdo. Um médico ser preso em flagrante. Um médico foi preso em flagrante essa semana. Absurdo do absurdo, do cúmulo do absurdo. Se tiver mais uma palavra para colocar absurdo, eu coloco absurdo de novo. Ele foi preso em flagrante. Um ginecologista. Porque ele se recusou a atender um travesti no consultório dele. Homofobia. Irmão, eu não sei, eu não sou nenhum especialista, eu não entendo nada de medicina, mas na minha ignorância, sei lá, na minha estupidez, sei lá, eu acreditei a vida toda que um ginecologista é um especialista do sistema reprodutor feminino. E não onde um travesti tem órgãos
femininos, onde ele tem útero, não onde ele tem ovário, não onde ele tem trompas, não onde ele tem endométrio, não onde ele tem a genitália feminina, onde? Como que eu posso ser preso por homofobia? Porque a minha especialidade não atende. Mas é que o sistema que foi criado, e ele avançou muito pelas mídias, no caso, teve um período que o rádio era um negócio, teve um outro período que a televisão era um estrondo. Hoje são as redes sociais, hoje é a internet, YouTube. Eu tenho 5 netos. O meu netinho, eu acho que eu esqueci meu celular lá em cima, se minha esposa não pegou. Você pegou? Então ele ficou lá para cima, lá, que eu lembro que eu subi com ele. O meu netinho, é que eu lembrei agora que a fotografia do meu netinho está no meu celular. O meu netinho, o mais novo, tem 2 anos. Ele só assiste YouTube. E ele é quem escolhe. Não sabe nem falar direito, mas está lá com o dedinho. Mas você que é pai, você que é mãe, não quero ensinar como você cuida do seu filho não, tá? Longe de mim tal coisa. Mas você deve observar o que é que seu filho está assistindo. Por quê, pastor? Porque o diabo, você não percebeu, mas o maior investimento do inimigo das nossas almas é sobre as nossas crianças. É sobre os nossos filhos. Por quê, pastor? A criança vai ser adulta amanhã. Então, se ela crescer pensando que não tem nada de mais homem com homem, quando ele se tornar adulto, ele vai achar que não tem nada de mais homem com homem, porque ele cresceu aprendendo que não tem nada de mais homem com homem. Você sabe que eu fiquei horrorizado. Esses dias eu estava na academia e eu entrei no banheiro masculino e na academia que eu vou, tem um espaço que se a pessoa quiser tomar banho, ela toma banho. Né? Se troca lá, leva a roupa dali e ela vai para o trabalho dela. E eu entrei correndo para o banheiro. Quando eu entro, tem uma menina de uns 3 anos, no máximo 4, e com o pai dela. E o pai tirando a roupa. Só que não é só o pai, tinha outro tirando a roupa. Como se fosse uma coisa normal. Irmão, eu não sou quadrado. Eu sou um cara moderno. Mas só que não tem como me conformar com esse mundo. A Bíblia, ela é moderna, ela é atual. Ela está à frente do nosso tempo. Foi através de Colombo que as pessoas começaram a perceber que a terra não era chata. Que a terra era redonda. Que ela não era firmada em pilares. Mas a Bíblia já falava isso. A Bíblia já falava isso. Se você olhar no livro de Jó, que é considerado o livro mais antigo da Bíblia, você vai ver ele falando sobre a redondeza da terra. O Senhor Deus conversando com o diabo, ele fala: de onde você vem? Eu venho de passear pela terra e rodear a terra. Já mostrava que a terra era redonda. Então, eu sou moderno por quê? Porque a palavra do meu pai é moderna. Eu sou atual porque a palavra do meu pai é atual. Eu sou à frente do tempo porque a palavra do meu pai é à frente do tempo. Você está compreendendo? Só que a palavra do meu pai, ela reprova esse tipo de comportamento. A palavra do meu Deus diz que ele criou macho e fêmea. Ele não criou um terceiro sexo. Nós temos que ter entendimento. Como a palavra do meu pai condena adultério. Como a palavra do meu pai condena a prostituição. Contato conjugal para quem é casado. Quem não é casado não pode ter contato conjugal. Não pode ter intimidade. Como é que você se declara de Jesus e tem intimidade com um homem que não é seu marido? Como é que você se declara de Jesus e tem intimidade com uma mulher que não é sua esposa? Não existe isso. Então, da mesma maneira que eu não posso concordar de homem com homem, eu não posso concordar de um homem com uma mulher sem ser casado com ela. Por quê? Porque é contrário à palavra do meu Deus. Então, esse sistema que o mundo criou, que existe o mundo, que foi criado, é um sistema que foi criado pelo diabo. Você está compreendendo? Preste atenção que eu vou ler novamente. Pois nós
não estamos lutando contra seres humanos. Não fique no seu coração com um sentimento contrário a ninguém. Eu sei que tem pessoas que são difíceis de conviver, tem pessoas que são complicadas de conviver, de se relacionar com elas, mas você tem que entender que nem todas as pessoas, inclusive as que estão dentro da igreja, têm o mesmo entendimento, o mesmo sentimento que você tem. Você está compreendendo a mesma visão que você tem. Então, o que é que Deus nos ensina? O Senhor Deus nos ensina a ter paciência com aqueles que são fracos na fé. E a Bíblia ainda fala, além deles serem fracos na fé, eles ainda têm fraquezas. É fraco e dentro da fraqueza deles, eles têm fraquezas. Nós temos que ter paciência. Nós temos que ter misericórdia. Nós temos que ter compaixão. E a compreensão que a nossa luta não é contra aquela pessoa, mas ela tem uma atitude, pastor. Olha, diferente. Veja que aquela atitude que ela está tendo por trás tem um ser controlando aquela pessoa. Mas pastor, tem coisa que a pessoa faz porque ela quer. Eu não estou falando que não. Mas porque, na verdade, ela ainda não tem entendimento que aquele comportamento vai contribuir com uma obra de Satanás. O dia que ela tiver esse entendimento, ela vai mudar o comportamento. Por quê, pastor? Porque o dia que ela tiver esse entendimento é o dia que ela nasceu de novo. Você está compreendendo? E aquele que nasceu de novo, ele vai ter uma visão diferente, vai ser um outro marido, vai ser uma outra esposa, vai ser um outro filho, vai ser um outro amigo, vai ser um outro patrão, vai ser um outro empregado, vai ser um outro cidadão. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Agora, ele carrega com ele a natureza de Cristo, ele carrega com ele o Espírito de Jesus dentro dele. Você está compreendendo? Então não cabe mais para ele ser desonesto, não cabe mais para ele se prostituir, não cabe mais para ele fazer fofoca, falar contra os outros, não cabe mais para ele prejudicar ninguém. Você está compreendendo? Por quê? Porque ele nasceu de novo. Então ele tem um outro sentimento, um outro pensamento e, obviamente, um outro comportamento. Amém? Então põe isso dentro de você. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Domina completamente esse mundo de escuridão. Escuridão, pastor, sim, porque não andam na luz da palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Só está andando em luz é aquele que está andando segundo a orientação da palavra, porque ela é a luz. O Senhor Jesus um dia declarou: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Você pode frequentar a igreja, você pode entregar dízimo, entregar oferta, você pode falar que é patrocinador, você pode ter carteirinha de membro, você pode se declarar evangélico por aí. Se você não anda segundo a palavra, se você não segue Jesus, você faz parte desse mundo tenebroso de escuridão, completamente dominado pela escuridão. Não interessa o título que eu tenha, se eu sou pastor, se eu não sou pastor, se eu sou obreiro, se eu não sou obreiro. Eu só sou cidadão do reino dos céus se eu estiver andando segundo a palavra. Olha lá, João 8,12. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Quem não me segue? Não adianta. Você vive uma vida religiosa se você não segue a Jesus. Se você não segue a palavra, porque seguir Jesus é seguir a palavra. Essa é a grande verdade. Você tem que ter esse entendimento com você, senão você vai ficar se enganando. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Quem me segue? Põe isso dentro de você. Examine o homem a si mesmo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz
da vida. Se não segue, está andando na escuridão. Se não segue, não tem a luz da vida. Não fica se enganando. Lembra? Segunda carta de Pedro? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Não sei se é a primeira ou se é a segunda agora. Vamos ver. Hã? Ele também não sabe, está que nem eu. Mas a minha técnica lá, sabe? Olha lá, a segunda carta. A primeira carta, capítulo 2. Coloca na outra tradução. Presta atenção. Presta atenção. Tem coisas que Deus não vai fazer para você. Não, pastor, não. É você quem tem que fazer. Ele pode até te ajudar a fazer. Se você não consegue fazer sozinho, você pede ajuda para ele. Por quê? Porque ele te ajuda. É igual aquela mãe que a criança está sendo alfabetizada. Ela não sabe fazer o A. Mas a mãe explica, presta atenção, filho, faz a bolinha, isso, agora, coloca uma perninha. Tá bom? Aí cata na mão da criança e ajuda a fazer a bolinha e colocar a perninha, mas não faz para a criança, mas ajuda. Faz a bolinha, agora dá um lacinho em cima. Eu estou lembrando que foi assim que me ensinaram. Foi assim que te ensinaram também? Mas não fizeram para você, te ensinaram. Seguraram até na tua mão, para você ter a coordenação correta de como se fazia. Mas quem é que teve que fazer? Você. Então Deus, Ele até te ajuda. Você está entendendo? Mas quem tem que fazer é você. E uma das coisas que você tem que fazer é isso, é você quem tem que fazer. Deixando, pois, é você quem tem que deixar. É você quem tem que abrir mão. É você que tem que dizer, não, eu não vou fazer, porque a palavra de Deus diz para eu não fazer. Ou, eu vou fazer, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Está compreendendo ou não? São coisas que é você. Deus não vai fazer por mim, repito. Se eu precisar de ajuda, Ele vai me ajudar. Pai, sozinho eu não consigo. Eu sei que tem que ser feito. Eu já orei, Antônio Júnior. Eu já dobrei os joelhos e orei. Eu falei, Pai, eu sei que o Senhor é a força da minha vida. Eu falei, Pai, mas eu preciso da tua ajuda, porque está me faltando força para buscar força. Ou seja, eu não estou conseguindo buscar o Senhor, que é a força da minha vida. Me ajuda. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente enfrenta esses momentos. Às vezes é muita coisa. Às vezes são tantas situações. Jesus já viveu nesse mundo aqui, Ele sabe como é. Às vezes, desculpem a expressão popular, às vezes a vontade de chutar o balde. Às vezes a vontade de chutar o balde. Mas só que eu não posso fazer aquilo que a minha carne tem vontade. Eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Por quê? Porque se Ele conseguiu, na estrutura que eu vivo, foi a mesma estrutura que Jesus viveu. Se Ele conseguiu, eu consigo também. Ele falou, eu venci o mundo. Ele falou, tem de muito bom ânimo, que vocês vão vencer também. Então você vence, Ele venceu, você vence. Ele não ia falar que você pode fazer uma coisa que você não pode. Você tem que pôr dentro de você, você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Se a Bíblia diz que você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Se a Bíblia diz que você pode, em nome de Jesus. Amém? Deixando, pois, toda a malícia. Uma malícia, ela não pode fazer parte da nossa vida. No pensamento, no olhar, no comportamento, não pode fazer parte da nossa vida. O que é uma pessoa maliciosa? É aquela pessoa que vê sempre tudo segundo as intenções. Ela vê tudo sempre com maldade. Não. Tem que deixar. Pastor, eu olho, às vezes eu vejo sempre o mal. Manda esse demônio embora. Eu quero os olhos de Jesus. Eu quero a mente de Jesus. Eu quero o coração, ou seja, o sentimento de Jesus. Eu quero a essência de Jesus morando dentro de mim. É assim que tem que ser. E o que tem que corrigir, corrige. Conserta. O que não dá para fazer sozinho, pede a ajuda de Deus, mas conserta. Amém? Deixando, pois, toda a malícia, todo engano. Eu prego há anos. Se você não consegue ser verdadeiro com você, você não vai ser verdadeiro com ninguém, muito menos com Deus. Tira todo engano. Todo engano, se examina. Eu não estou andando segundo a palavra. Não fica se enganando. Você não está andando segundo a palavra e quer falar que está. Não estou, Deus.
Eu preciso melhorar, eu preciso da tua ajuda. Eu até quero, mas tem hora que eu não consigo, Pai. Parece que tem alguma coisa que me prende, me liberta. Em nome de Jesus. Preciso da tua ajuda e Ele ajuda. Preciso do teu socorro e Ele vem, socorro. Só que você precisa falar. Eu estava mostrando para uma amiga minha esses dias, lá em Daniel capítulo 10, que teve um momento que o anjo estava conversando com Daniel. E Daniel não tinha força, mas ele teve que falar. Ele falou, Senhor, mas como é que eu posso responder? Eu não tenho força. O anjo tocou nele. E a Bíblia diz que a força voltou. Você está sem força, você tem que falar. Você não consegue orar? Fala. Deus, eu não consigo. Eu fico vendo o pastor falar lá, Deus, eu fico até incomodado. Eu me sinto até mal. Às vezes me dá vontade de ir mais na igreja, porque parece que é cobrança o tempo todo. Mas não é cobrança. É oportunidade. Deus está falando comigo, com você, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ó, entendeu? Comigo e porque Ele nos ama. Ele não quer nos perder. Ele quer que eu e você, que nós, passemos a eternidade com Ele. Só que existe um caminho, que é Jesus, a palavra de Deus. Se eu não estiver andando segundo a palavra de Deus, eu estou andando em trevas. Não interessa quão importante eu seja aos olhos dos homens. Não interessa o quão vencedor eu seja no mundo dos homens. Compreende? Você sabe que eu estava olhando ontem um ator famoso. Eles chamam de franquia. Quando é filme em sequência, 3, 4 filmes, eles chamam de franquia. Ele fez 1, o 2, o 3, agora está fazendo o 4 agora. Já está em propaganda de lançamento. Estou tentando lembrar o nome do filme aqui. Eu sabia que tinha aparecido um crente que ia falar, John Wick. Quem é que falou? Ah, tá. É o teu dia hoje. E eu estava vendo, eu fui ver sobre a vida daquele rapaz. Ele doa 90% da arrecadação dele, ele doa para as instituições de caridade. Fica com 10%. Ele teve uma tragédia pessoal terrível, perdeu a esposa. Vive uma vida infeliz. É um astro extraordinário. Aí eu estava olhando ontem, à noite, falei, Jesus, me deu dor. Falei, Jesus, se ele morresse, Senhor, de que adiantou essa glória toda? A generosidade, tudo mais. Você não entendeu ainda que você pode ter sucesso do jeito que for no mundo dos homens, ser respeitado, ser importante do jeito que for do mundo dos homens, e se você fechar os olhos sem Jesus, você vai passar a eternidade em trevas? Não conseguiu entender isso ainda? Se você não está seguindo Jesus, não importa quem seja você, você está andando em trevas. Então não fica se enganando, deixando o posto da malícia e todo engano. Não deixa isso acontecer com você. Nós temos um tempo aqui. Nós temos um tempo aqui, talvez de mais 20, talvez de mais 50, talvez de mais 100, talvez de mais um dia. O amanhã pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a você. Quando a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, sabe o que ele está dizendo? Você não tem controle do amanhã, quem tem controle do amanhã sou eu. Sou eu, o Senhor, que tem o controle do amanhã, você não tem. Você é como uma poeira, está aqui agora, já não está mais. Então, não importa quem vai, quando vai, é para onde vai. Ontem eu conversava com um amigo, ele falava sobre um amigo dele, que nós já conversamos sobre esse amigo há um tempo atrás. Que esse amigo jogava futebol com ele. O amigo jogava futebol, ele não. Perna de pau, né? Mas o amigo jogava futebol com ele. E de repente ele encontra o amigo numa situação triste, calamitosa. O amigo, um acidente que sofreu, não sei os detalhes do acidente, mas ficou paraplégico. Que tristeza. Mas agora, essa semana, ontem ou antes de ontem, faleceu. E eu falava com esse meu amigo. Espero que ele tenha encontrado Jesus. Por quê? Porque se encontrou, verdadeiramente descansou. Se encontrou, está em êxtase, em glória. Está compreendendo?
É imediato. Se eu agora aqui, o Antônio Júnior, irmãos, fui embora. Aí você olha e fala, de Deus, ele foi para o céu. Irmão, se eu estiver seguindo Jesus, com certeza, é instantâneo, eu já vou estar no seio de Abraão. Vou estar curtindo lá com Abraão, Isaac, Jacó. Vou poder abraçar o meu Senhor Jesus. Agora, se eu vivo uma vida de engano, me enganando, sou religioso, não tenho comunhão com Deus, não respeito a palavra, venho à casa de Deus esporadicamente, não levo uma vida com compromisso, não pratico Mateus 6,6. O que está escrito lá em Mateus 6,6, pastor? Coloca lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua. Ou seja, ele está falando o quê? Sobre intimidade. Se eu não tenho uma vida de intimidade, aí eu estou aqui, irmãos, foi para o céu. Estou no Hades, no mesmo momento, em tormento, no mesmo momento. Eu estava conversando com uma juíza amiga minha, estava ela e o marido. Aí ele estava falando, né? Eu conheci o filho dele agora, conheci quando era neném, né? Hoje está com o quê? 12, 13 anos. Ele falou, pastor, o senhor foi lá no hospital orar por ele, que ele nasceu com um problema assim, assim. Eu falei, não lembro. Ele até olhou assim para mim, assim, como espantado. Como não lembra? Eu falei, não lembro. Aí a minha mulher lembrou de um detalhe lá. Eu falei, eu lembro mais ou menos. Eu vou mentir, não lembro. Eu falei, agora, mas eu lembro do tio dela. Ela falou do tio. Eu falei, Eu falei, você lembra que nós entramos na UTI, eu, você e o seu marido, para visitar o seu tio? Ela falou, me lembro. Ele em repouso. O batimento cardíaco dele era de 168, em repouso. Você sabe o que é 168 batimento cardíaco, irmão? Eu, quando eu estou correndo a 12.0, o meu batimento cardíaco em alta, ele é 143. Quando eu estou normal, como estou, agora não, porque eu estou agitado aqui pregando, mas quando eu estou normal, vamos dizer, sentado e tal, meu batimento cardíaco é 58, 56, em média. Ele repousou 168 em repouso. Mas o interessante foi que quando ele na cama da UTI, quando eu me aproximei, tá a tela. Quando eu me aproximei, o batimento cardíaco. Dei um passo para trás. Ela e o marido assim, ó. Eu me aproximei de novo. Eu percebi. Ele não estava ainda, mas ele estava quase morrendo. E o espírito dele estava em tormento já. Eu pedi misericórdia, eu orei por ele, saí e fui embora. 3 dias depois ele saiu da UTI, foi para o quarto. E no quarto, ela foi conversar com ele. E aí, tio, como é que o senhor está? Ai, filha, estou bem agora. Homem rico, poderoso economicamente. Ela falou, filha, aconteceu um negócio esquisito comigo esses dias. Ela falou, como assim, tio? Filha, eu estava no lugar, atormentado, perturbado, sofrendo muito. Eu vi um homem negro e me descreveu. Se ele descrevesse agora, ia ser um homem muito bonito. Naquela época eu estava bem gordo. Não era tão bonito assim. Ontem eu mandei um vídeo para alguns amigos ontem, com 123 quilos. Meu filho falou, pai, mas parece outra pessoa. Eu falei, realmente, era outra pessoa. Aí o que acontece? Ele me descreveu. Ele nunca tinha me visto. Ela falou, tio, esse é meu pastor. Ela falou, filho, ele foi lá, ele me tirou. Mas não foi eu, foi um anjo. Que só usou a minha imagem. Deus mandou um anjo dele lá tirar. Está compreendendo? Ele me tirou de lá, filha. E eu fui voltando à consciência. E eu estou aqui hoje, filha. Só que não é a primeira vez que eu ouço isso falar sobre isso. Eu me lembro de uma sobrinha me telefonando. Prima me telefonando. Vou falar o apelido que o pessoal usa lá em casa. Me chamam de Sabiá.
Por quê, pastor? Porque eu era magrinho, corria muito, parecia um sabiá. Aí depois, coisa mudou. E ela me liga, Ju, falei, oi, papai está indo para casa, médico se enganou, mandou levar em casa para morrer em casa. Eu falei, ele está aí? Ele falou, tá. Eu falei, coloca o telefone no ouvido dele. E fiz uma oração. Irmão, isso foi num sábado. Levaram ele para casa. Quando no domingo, já estava um monte de parente lá. Por quê? Foi para morrer. Já tinha um monte de parente lá. De repente, eles estão tudo no quintal lá, coberto, todo mundo conversando e tal, não sei o quê. De repente, meu tio vem e coloca a cabeça na porta. Cadê o Júnior? Está aí? Pessoal, teve uma sobrinha minha que fez assim. Começou a tremer, o cara estava morto. Aí ela correu, pegou na mão dele, pai, o que foi? Falou, eu estava num lugar escuro, longe. O Júnior veio, me captou pela mão, me puxou, me trouxe até aqui. Cadê ele? Falou, pai, ele vai estar aqui amanhã. Porque eu ia para lá na segunda-feira. E fui. E eu fui, irmãos. Cheguei lá, me encontrei. Falei, tio, o senhor sabe que eu lhe amo, tio. Falei, tio, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Se o senhor morrer sem Jesus, o senhor vai para o inferno. Ele, hã? Falei, o senhor vai para o inferno. E tio, vou falar mais para o senhor. O senhor tem poucos dias de vida. Ele, filho? Eu falei, Eu falei, então o senhor deve aceitar Jesus, tio. Porque se o senhor não aceitar, o senhor vai para o inferno. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião, não estou falando da religião dos homens. Eu estou falando de um Deus que nos amou de tal maneira que por meio do Filho dele, Jesus Cristo, nos dá oportunidade de ter comunhão com Deus e nos tornarmos filhos de Deus e passarmos a eternidade com Ele. É disso que eu estou falando. Falei para ele, tio, assiste o missionário. Ciente. Aí falou, filho, eu vou fazer isso. Falei, então faz, tio. 2 meses depois, eu voltei lá para fazer o velório dele. Irmão, desperta. O amanhã pertence a Deus. Ele não importa quando você vai, se é com 10 anos, se é com 50, se é com 150 anos. Não importa. Importa é para onde você vai. Por quê, pastor? Porque o que importa é a eternidade que está chegando. E ela está à porta. Estamos no final dos tempos. Daqui a pouco, todo olho vai ver o meu Senhor sobre as nuvens, em glória, buscando a igreja dele. Agora você faz parte dessa igreja? Não se engane. Não adianta, amém, aleluia. Não se engane. Se você não está seguindo Jesus, a palavra, você está andando em trevas. Aquele que me segue não andará em trevas. Põe isso dentro de você. Por isso que eu levei você lá para ver. Tirai do meio de vós todo engano. Tem pessoas que, eu já vivi isso. Eu aparecia na igreja para falar, bom, já cumpri minha obrigação. Era só para livrar um peso de consciência. Vivendo de uma maneira religiosa, vivendo como o mundo vive. Tira o engano. Se examine. Realmente estou errado. Conserta. Não, realmente estou me examinando, eu estou vivendo segundo a palavra. Glória a Deus, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas não fica se enganando. Como é que é alguém que está mentindo? Como é que é alguém que vive falando palavrão? Como é que é alguém que vive olhando para um homem que não é o dela? Uma mulher que não é a dele? Como é que é alguém que fica com mágoa, com rancor no coração de alguém, procurando um jeito de prejudicar? Como é que é alguém que rouba Deus no dízimo, na oferta? Como é que é alguém que não tem comunhão com Ele? Não ora, não fala, não lê, não busca compreender as Escrituras. Como é que você está andando com Ele? Você está se enganando, não está. Não está. Então não deixe isso acontecer com você. Deus quer que você viva com Ele hoje e passe a eternidade com Ele. Amém? Que Cristo possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Até mais. Senhor, nós rogamos isto
em nome de Cristo, para sempre, amém.